Para tratarmos o eixo 2, nós teremos aqui uma mulher, professora, licenciada em Biologia e doutora em Biologia Funcional e Molecular pela Unicamp, cuja paixão pela ciência a levou a um dos centros mais importantes da tecnologia aeroespacial, o ITA. Desde 2018, atua como professora e pesquisadora, coordenando o Laboratório de Bioengenharia, onde explora o fascinante mundo da bioengenharia espacial. Sua pesquisa e ensino se concentram no estudo de sistemas biológicos em ambientes extremos e no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que são vitais para o futuro da exploração espacial. Mas a contribuição dela vai muito além dos laboratórios. Ela é uma educadora comprometida em formar não apenas engenheiros, mas pensadores críticos. Seus interesses de pesquisa se estendem à filosofia da ciência, valorizando as interações entre o conhecimento científico, a cultura e a educação. Suas ações nos lembram que a ciência não existe isolada. Com sua defesa da integração entre ciência, arte e natureza, ela nos inspira a buscar um conhecimento que seja mais humano, crítico e comprometido em enfrentar os desafios do nosso mundo. Hoje, temos a honra de receber a doutora Priscila Fernandes, uma voz inspiradora que nos mostra como a biologia pode ser a chave para desvendar os segredos do espaço e como a ciência, em sua essência, é uma ferramenta para construir um futuro melhor para a humanidade. Escutemos a doutora Priscila Ferreira falando sobre barreiras sistêmicas e desafios cotidianos. Bom, muito obrigada, Virgínia, por essas palavras. Então, que a gente acha que é muito mais do que, de fato, a gente é, né? Nós precisamos aprender. Uma coisa que nós, mulheres, precisamos aprender é aceitar elogios. Verdade. Principalmente quando eles vêm do coração, sabe? Que representam uma verdade. Então, é uma coisa que eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, porque aqui a gente fala, não é nada disso. Não, quando alguém elogia você, diga muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero começar saudando, dando bom dia para todas as pessoas aqui. É uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada à organização do evento, Virgínia, Regla, e a todas as mulheres que se juntam hoje nesse espaço de partilha, nesse espaço de trocas. Então, é uma grande honra pensar junto com vocês sobre o que nos atravessa e aquilo que nos sensibiliza também, aquilo que nos fortalece e também nossas lutas, nossos espaços e necessidade de luta. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu fiquei cantarolando uma canção da Cel, que diz assim: mero incidente, corriqueiro, ser mulher a vida inteira. E essa canção me lembra de uma forma bonita que ser mulher não é exceção, nem acontecimento extraordinário, é um processo contínuo, tecido nos fios dos nossos dias, dos nossos cotidianos, e é tecendo esses fios que eu gostaria de caminhar com vocês agora, nesses 20 minutos que eu vou ficar no seu, no seu controle aí. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que me apresentar, né? Eu me reconheço e me apresento como uma mulher, estou com 50 anos de idade, tenho cabelos grisalhos, naturalmente grisalhos, estou vestindo um casaco cor de vinho, uma calça verde e uma bota marrom. Eu sou uma mulher. E, ao afirmar isso, eu vou esquecer de passar as coisas. E, ao afirmar que eu sou mulher, eu também reconheço que essa identidade vem acompanhada de camadas de privilégio, no meu caso. Eu sou uma mulher cis, nascida e reconhecida como mulher ao longo da minha vida inteira. Sou brasileira, falante do português, sou heterossexual, casada com um homem. Sou adulta, sou mãe, sou de classe média e tive acesso à educação formal. Trago no meu histórico familiar
uma linha de mulheres alfabetizadas há pelo menos 3 gerações. Tudo isso importa, porque ao me situar, eu também me comprometo a não falar por, mas falar com outras mulheres. Muitas das quais enfrentam outras camadas sobrepostas de opressão e invisibilização. Mulheres trans, mulheres negras e indígenas, mulheres que vivem a pobreza, mulheres vítimas de violências múltiplas, mulheres idosas, solitárias, mulheres em situação de rua, em zonas de guerra, refugiadas, mulheres em contexto de profunda vulnerabilidade. A essas irmãs de caminhada que muitas vezes lutam pelo mínimo para existir, para permanecer, para seguir, deixo meu reconhecimento e meu respeito. São mulheres que insistem na vida mesmo quando a vida lhes é negada cotidianamente. E eu vou precisar ler, porque senão eu não consigo chegar. O convite que eu recebi para hoje... Tá tudo errado, eu não vou conseguir passar a coisa certinho. Agradeço a generosidade de vocês. O convite que eu recebi para hoje, para falar, foi sobre as barreiras sistêmicas e os desafios cotidianos de ser mulher no ambiente de ciência e tecnologia. Por isso, eu opto por abordar o ser mulher como experiência... eu quero. Eu agradeço, Fernanda. Obrigada. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo, aí fica mais difícil. E eu vou falar de cotidianos, do ser mulher no ambiente de ciência e tecnologia. Por isso, eu opto por abordar o ser mulher como uma experiência impregnada no corpo. O corpo que sente, o corpo que é atravessada pelo tempo, pelo espaço, marcado por vulnerabilidades e potências. Muitas de nós são mulheres que sangram, mulheres que engravidam, mulheres que vivem a menopausa, presente. Esses ciclos biológicos, embora não me definam e não definam todas as mulheres, moldam profundamente os cotidianos de muitas de nós. E nos afetam, não apenas com ritmos e sensações, mas também nas formas como somos percebidas e tratadas no ambiente social. Mas, ao demarcar essa fala a partir do corpo, eu quero também propor uma ruptura. Recusar a ideia de que o que nos define é o nosso corpo. Porque esse discurso sobre o corpo feminino tem sido sistematicamente utilizado para nos definir e justificar desigualdades. A fisiologia feminina, enquadrada numa lógica binária, homem, mulher, tem sido usada para nos dizer que somos frágeis, que somos inconstantes, que somos instáveis ou menos aptas. Parto do corpo, mas recuso que ele nos defina essencialmente. Situo essa fala no corpo como um dispositivo de sensibilidade. O corpo que sente fome, sente dor, cansaço, desejo, ansiedade. Um corpo que resiste, um corpo que se cansa de resistir. É no corpo ordinário que as narrativas do ser mulher se concretizam. E é nele que as barreiras sistêmicas se objetivam. Nos assédios silenciosos, nas interrupções nas reuniões, na sobrecarga mental, nas exclusões simbólicas e na exaustão invisível. A essa exclusão, que é imprimida nos nossos corpos, que as dores da alma aparecem, e também as dores do corpo. Sentir a dor do corpo não é apenas uma experiência fisiológica, é também social, cultural e política. O corpo da mulher não adoece sozinho. Ele carrega marcas de um sistema que objetifica, regula e muitas vezes silencia o corpo. Estudos apontam que as mulheres são significativamente mais afetadas por transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, do que homens. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mulheres têm quase o dobro de chance de desenvolver depressão ao longo da vida. Essas condições são ainda mais prevalentes entre mulheres que atuam em ambientes de alta exigência, como nas carreiras de ciência e tecnologia, tradicionalmente masculinizadas.
O burnout, reconhecido na OMS como uma síndrome ocupacional, tem incidência crescente entre mulheres na academia e nas ciências. A combinação de pressões institucionais, sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções familiares, especialmente entre mulheres mães, tem resultado em um número alarmante de relatos de exaustão extrema. O corpo feminino se torna aqui um campo de tensão entre o desempenho esperado e os limites humanos de existência. A síndrome do impostor, o sentimento persistente de inadequação, mesmo diante de conquistas objetivas, afeta de forma desproporcional as mulheres, sobretudo em contextos em que são minoria ou têm competência constantemente colocada em dúvida. Nossa área. Isso não é apenas psicológico, é vivido no corpo, que sua frio antes das reuniões, que se contrai ao falar em público, que perde o sono, que sente dores de cabeça e que se cala, que vai chorar no banheiro. Além disso, o ciclo reprodutivo feminino, frequentemente ignorado ou patologizado nas instituições científicas, pode desencadear doenças específicas e agravar condições de saúde. Tensão pré-menstrual intensa, endometriose, transtornos do humor associados à menopausa, entre outras condições, são invisibilizadas ou deslegitimadas nos espaços de trabalho. Muitas vezes, somos instruídos a não deixar que isso nos atrapalhe, como se viver plenamente os ciclos do nosso corpo fosse um obstáculo à produtividade e não um aspecto natural da vida. É nesse ponto que precisamos afirmar: as condições de saúde das mulheres são atravessadas pelas estruturas de desigualdade. O adoecimento não é um sinal de fraqueza individual. É uma manifestação de um sistema que ainda não reconhece as especificidades e necessidades dos corpos femininos e que, quando reconhece, o faz a partir de estigmas e estereótipos. Falar da dor do corpo é, portanto, uma forma de resistência, de tornar visível o que muitas vezes é considerado fraqueza ou instabilidade, mas que, na verdade, é uma resposta legítima a um sistema que nos sobrecarrega, nos invisibiliza e espera que não reclamemos. Cuidar da saúde exige um comprometimento institucional e tempo institucional. E precisamos garantir que nós, mulheres, tenhamos tempo de cuidar da nossa saúde, além da nossa beleza, além das nossas dores emocionais e físicas. Sentimos com o tempo e com a falta dele, com os horários que nos organizam, nos prendem e nos atravessam, e muitas vezes nos culpabilizam. Para muitas mulheres, especialmente aquelas que atuam nas carreiras de alta exigência, como áreas de ciência e tecnologia, o tempo não é apenas cronológico, é um tempo moral. Um tempo que diz o que deveríamos estar fazendo, onde deveríamos estar, quem deveríamos estar sendo. Ainda hoje, são as mulheres que carregam o tempo dos outros, o tempo dos filhos, o tempo dos pais idosos, o tempo da casa, das refeições, das roupas, da vida doméstica. E é exatamente esse tempo entrelaçado que sentimos a exaustão de tentar ser tudo para todos. E ainda assim sermos vistas como insuficientes no ambiente profissional. Se decidimos ficar mais horas no laboratório, somos assombradas por uma culpa profunda. Quem de nós não sente culpa? Estamos negligenciando a família, estamos negligenciando os nossos filhos, os nossos pais, o companheiro. Mas se decidimos sair mais cedo para cuidar desses mesmos vínculos, cuidarmos da saúde, cuidarmos da beleza, cuidarmos da nossa mente, sentimos que deixamos a ciência, a carreira, a pesquisa nos esperando e, por isso, somos menos aptas, menos competentes. O tempo da ciência é estruturado por ideais masculinos de produtividade, que valorizam quem pode estar disponível à noite, nos finais de semana, em congressos longos e em viagens solitárias. E muitas de nós não somos senhoras do nosso tempo.
E assim vamos sendo educadas a sentir culpa por não dar conta, de lá ou de cá. Mas também a sentir que, se dermos conta, ainda é pouco. Sentimos com a dívida, com a sensação constante de que falta tempo, falta preparo, falta competência. Daí nascem, não por acaso, os altíssimos índices de burnout, de depressão, de ansiedade e a chamada síndrome do impostor, tão comuns entre da nossa carreira de ciência e tecnologia aeroespacial. É preciso recuperar o nosso tempo. É preciso reivindicar um outro ritmo, outras formas de estar na ciência, reivindicar a autoridade de dizer o que é produtividade e o que é presença a partir de outros modos. Não dizer não ao ideal da cientista incansável e solitária, e sim ao trabalho que respeite nossos ciclos, nossos afetos, as pausas e os limites de quem somos e o que devemos ser. Vou conseguir terminar. Historicamente, os atributos considerados femininos têm sido deslegitimados ou enquadrados de forma restritiva nos contextos científicos. Atribuições como delicadeza, passividade, têm servido historicamente para justificar a exclusão de mulheres em espaços de liderança. A sensibilidade, por exemplo, é frequentemente associada à fragilidade ou uma falta de objetividade, sendo afastada do campo técnico. No entanto, é possível e necessário revalorizar esses atributos como uma forma legítima de cuidado, como um recurso de percepção situada capaz de enriquecer o fazer nas instituições científicas. De modo semelhante, a emotividade é tradicionalmente vinculada à irracionalidade, sustentando uma dicotomia que separa emoção e razão. Essa oposição, entretanto, pode ser desafiada ao reconhecermos que toda racionalidade é atravessada por dimensões afetivas e políticas. A capacidade de cuidado, frequentemente tratada como uma predisposição natural das mulheres, também exige um questionamento crítico. Podemos propor compreender o cuidado como uma ética relacional e universal, que deve ser valorizada e compartilhada por todos, independentemente do gênero. No mesmo sentido, a intuição, marginalizada como um saber menor, pode ser reconhecida como uma forma legítima de conhecimento, um conhecimento que é situado, que é incorporado, que é relacional. Assim, ao problematizar e ressignificar esses atributos, abre-se espaço para uma prática científica mais inclusiva, que reconhece e valoriza diferentes formas de saber e de se relacionar com a ciência. O reconhecimento institucional das mulheres na ciência e na tecnologia é atravessado por critérios de mérito, tem sido produtividade, que foram historicamente construídos com base em trajetórias masculinas, desconsiderando os múltiplos vínculos, tempos e experiências que marcam a vida das mulheres. Nas carreiras em STEM, isso se expressa em desigualdades estruturais. Mulheres recebem menos, ocupam menos posições de liderança e têm menor visibilidade nos espaços decisórios. A Dana Haraway, que é uma pensadora de quem eu gosto muito, observa que os sistemas tecnocientíficos se organizam com base em padrões supostamente neutros de avaliação, mas que, na prática, reproduzem assimetrias de gênero, raça, classe. A lógica da produtividade contínua, da competitividade individual e da linearidade da carreira desconsideram as interrupções decorrentes da maternidade, do cuidado com familiares e da própria vivência de tempos não hegemônicos. Mais do que ocupar cargos, o acesso das mulheres à liderança envolve uma disputa por posições de enunciação, lugares de onde se pode dizer o que é relevante, o que merece atenção, o que constitui um problema político e científico. Nesse sentido, a Isabelle Stengers, que é outra pesquisadora de quem eu tenho lido muito, nos provoca a imaginar políticas institucionais que não apenas incluam mulheres, mas que transformem os próprios modos de decisão,
introduzindo outras temporalidades, outras formas de responsabilização e outras ecologias de saber, como ela chama. Reconfigurar o reconhecimento exige repensar os critérios que sustentam os prêmios, os editais, as avaliações e as lideranças. É preciso visibilizar outras formas de excelência, na qual muitas de nós somos excelentes. Relacionais, colaborativas, afetivas. E garantir que a presença feminina não seja apenas quantitativa, mas epistemologicamente significativa. Podemos construir instituições mais justas, sensíveis à diversidade de experiências e capazes de reconhecer o valor de diferentes modos de produzir ciência e tecnologia. Acho que agora é a última. É? É. Essa é o que podemos fazer, que eu cheguei, porque é o último aqui, o meu. Passa. Encerrar essa fala, está escrito, então por isso eu sabia que era o último, né? Encerrar essa fala exige mais do que um resumo. Exige um gesto político, o de reafirmar que a desigualdade de gênero nas ciências e tecnologias não é apenas fruto de práticas individuais ou de um machismo explícito e facilmente reconhecido. Trata-se de um sistema simbólico e institucional que produz exclusões justamente por meio de normas que parecem neutras e justas, como métricas de produtividade, critérios de mérito, exigências de presença, desempenho e dedicação contínuas. A presença das mulheres, e especialmente das mulheres que habitam as múltiplas interseccionalidades, desafia não apenas os comportamentos masculinos nos espaços de poder, mas as ontologias do próprio fazer científico. O que é considerado ciência legítima? Quem define o que é relevante pesquisar? Quem pode narrar a própria trajetória como uma trajetória de valor? Por isso, não nos contentamos em propor correções pontuais, e sim transformações de fundo, que alcancem os modos como as instituições decidem, reconhecem, remuneram e legitimam. Não basta colocar mulheres no espaço de liderança, é preciso transformar o modo como se lidera. Não basta ampliar vagas para as mulheres, é preciso revisar os critérios de ingresso, progressão e avaliação, considerando a pluralidade nas trajetórias dos modos de contribuição. Políticas efetivas incluem avaliações institucionais que reconheçam o trabalho relacional, pedagógico e de cuidado como dimensões legítimas da produção científica. A criação de espaços de escuta interseccional, que é um pouco do que estamos fazendo aqui hoje, né? Que não apenas convidem, mas, de fato, incorporem mulheres e pessoas de gênero diverso nos processos decisórios. Além das políticas formais, é essencial cultivarmos modos cotidianos de resistência e transformação. Escutar com atenção, liderar com afeto, reorganizar os tempos de trabalho respeitando os corpos e as suas necessidades. Reconhecer que pesquisar é também cuidar. Esses gestos, muitas vezes desvalorizados, são práticas políticas potentes. A produção de narrativas contra-hegemônicas é um passo decisivo. Narrar nossas experiências, não como desvios ou exceções, mas como fontes legítimas de conhecimento. Fazer ciência a partir da primeira pessoa situada, como propõe a Dana Haraway, é afirmar que todo saber é encarnado, localizado e histórico, e que é justamente essa condição que pode nos conduzir a formas mais justas de conhecer, de decidir e de viver. Por fim, a transformação exige também ações coletivas e sindicais, com sensibilidade de gênero. Os sindicatos e instituições precisam abandonar a neutralidade abstrata e assumir a responsabilidade de pactuar novos modos de trabalho e convivência. Diagnósticos internos, políticas de equidade, espaços de formação permanente e escuta são passos concretos, possíveis e urgentes. Transformar o modo como produzimos ciências é, em última instância, transformar o modo como habitamos o mundo.
com mais escuta, mais cuidado, mais justiça e mais coragem para imaginar futuros em que a vida, não apenas os resultados, seja o centro das nossas escolhas. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Muito rico a sua apresentação.